o Senhor te abençoe, guarde e livre de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Você que está aí assistindo o vídeo, olha, deixa eu dividir com você um pensamento a respeito de nós como igreja, como aqueles que professam fé em Cristo. Quando nós paramos para ler aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas você, quem é que julga o seu irmão? Medite um pouco sobre isso. Quando nós paramos para pensar em YouTube, de verdade, o YouTuber é um lugar extraordinário, aonde nós encontramos fontes que falam de tudo e que de verdade pode nos confundir ou nos guiar naquilo que é certo. Todavia, nós precisamos escolher do jeito certo. E como escolher o que assistir aqui, nessa plataforma enorme e incrível que é o YouTube? Exemplo, o que você tem procurado para assistir no YouTube? Quando nós falamos de Bíblia, por exemplo, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de fé, quando nós falamos de religião, o que você tem procurado aqui no YouTube? Olha, quando uma pessoa está forte, está bem com Deus, está com a sua fé boa, viva, ela escolhe direito. Todavia, quando a pessoa está fraca, está mal com Deus, não está bem, de verdade ela acaba optando por ficar com fontes que de verdade não alimentam ninguém, a não ser com muitas dúvidas. Medite sobre isso. O que você tem assistido aqui no YouTube? Você tem buscado assistir o quê? Através de quem? Medite nas fontes. Eu sou convertido já há muito tempo. Eu sou um cristão como você é. Eu acredito em Deus como você acredita. Todavia, eu assisto de verdade algumas fontes no YouTube a nível de análise ou realmente como fonte para me alimentar e me fortalecer de alguma forma em Cristo. Olha os tempos que nós realmente temos vivido. Olha quão difícil está viver sobre esta terra. Jesus Cristo está voltando. E de fato nós precisamos meditar sobre o que nós estamos assistindo nesta plataforma. Eu não vou fazer como muitos estão fazendo e citando nomes. Eu não vou fazer isso. Você tem que ser inteligente o suficiente para entender se a fonte está com Deus ou se esta fonte está contra Deus. E cabe a você discernir e entender quem é quem. Se você não consegue entender que uma fonte ela é pedra de tropeço, você está muito mal com Deus. Você de verdade não está usando a sua fé em seu favor. Porque qualquer um que estiver em Cristo, estiver em Deus, estiver com o Espírito Santo, não se engana facilmente assim. O certo é que nós temos boas fontes aqui. E de verdade vou citar alguns nomes que eu quero cumprimentar, porque de verdade, na minha opinião, lendo a Bíblia, eu percebo que eles estão em Cristo, na fé, e de verdade nos enriquecendo de alguma forma. Nós temos aí o Lamartine, que o Senhor o abençoe, ele, a casa dele, o ministério dele, em nome do Senhor Jesus. Nós temos aí o Hernandes, um grande pregador expositivo, que o Senhor abençoe a casa dele, a vida, a família, o ministério dele, em nome do Senhor Jesus. Nós temos aí
o Bispo Macedo, nós temos Paulo Júnior, nós temos aí o Júlio César, Pastor Júlio César, nós temos o Agenor Duque, nós temos o Nicodemos, nós temos o Marco Feliciano, o Silas Malafaia, nós temos aí um grupo enorme de pessoas que de verdade pensam para falar quando vão falar de Bíblia. Nós temos aí um homem que de verdade, na minha opinião, é uma bênção, chama Vagnão, procura lá no canal dele. Que bênção! Procura lá, Rafael Bittencourt, gosta muito de geopolítica e falar de profecias e sobre como elas vêm se cumprindo e através de uma exposição política. Então ele fica analisando países e procurando textos que têm a ver com o que está acontecendo agora no nosso tempo. Ele tem o meu respeito, o meu carinho, as minhas orações por ele, e eu poderia ficar aqui por muito tempo citando nomes e fontes que de verdade merecem o nosso respeito. Amém? Mas nós também temos fontes que de verdade nós não devemos acompanhar. Devemos entender que são fontes que estão mal com Deus. Eu vou te citar alguns exemplos sem falar nome. Não vou dizer o nome de ninguém. Você encontra aqui no YouTube, por exemplo, alguém falando mal dos dízimos. Quem é contra os dízimos? Pensei. Eu sei que você é inteligente. Medite. Quem é contra os dízimos? Para que servem os dízimos e as ofertas que as igrejas recebem? Servem para a manutenção da igreja? Servem para pagar a luz, a água, cuidar dos bancos? Serve. Então serve para a manutenção da obra. Sim. Olha, se tem uma coisa que de verdade me incomoda muito, é um pastor ter que trabalhar o dia todo e ainda ter que pregar de noite. Eu acredito que o pastor tem que realmente ser sustentado pela obra para que ele consiga ficar o dia todo em espírito e passar espírito, fé na reunião. Você entende isso? Então, se você encontra uma fonte aqui falando mal do dízimo, como você vai andar acompanhando? Como você vai permanecer, sabe, acompanhando uma pessoa que fala mal do dízimo? Alguém que fala mal da oferta? Alguém que fale mal da igreja quadrangular, da igreja pentecostal, da igreja Deus é Amor, da igreja universal, da igreja metodista? Como você vai permanecer acompanhando aqui no canal, ou aqui nessa plataforma, perdão, não é aqui no canal, é na plataforma, acompanhando fontes que estão falando mal de igrejas, de bispos, pastores, quando eu acabei de ler Caídos, né? o texto que de verdade nos proíbe de falar mal do nosso irmão. É só você ler. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Não é para falar mal do nosso irmão, mas nós podemos orar por ele. Você entende? Vamos orar pelas igrejas. Nós devemos realmente nos unir como uma igreja em Cristo. E eu, de novo, repito, não estou falando de uma unificação religiosa. Não, eu estou falando de nós em Cristo. Nós que estamos enraizados no cristianismo. Você entende o que eu estou tentando dizer? Olha, não fique preso ou presa em fontes que gosta de usar o nome das pessoas. Não faz isso. Se alguém usa o nome de alguém, ele não está lendo a Bíblia. Você entende que o próprio Senhor Jesus advertiu os discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Mas ele não disse o nome de nenhum escriba, de nenhum fariseu. Pensa nisso. Aí você encontra aqui no canal gente falando abertamente: fulano de tal não presta, fulano de tal na igreja ele não faz isso.
Como você vai se fortalecer em Cristo desse jeito? Acompanhando pessoas que estão mal com Deus. Não faz isso. Medite sobre isso. Amém? Que o Senhor te abençoe. Guarde livre de todo mal. Você, a sua casa, a sua vida, a sua família. Em o nome do Senhor Jesus. Um abraço.